é feito do pelo da ovelha. Quanto mais a ovelha é tosquida, mais ela produz. Quanto mais a ovelha é purificada, mais ela produz. Quanto mais a ovelha é corrigida, mais ela produz. A gente pode usar aqui a palavra o tosqui da ovelha, no sentido de pedir ao Senhor que vá, porque somos considerados ovelhas. Quanto mais o Senhor vai nos tosquindo, a gente precisa produzir frutos. Quanto mais o Senhor tira, às vezes, o excesso, porque quando a ovelha vai tendo o excesso do pelo, é preciso tirar. E o pastor vai e tira no tempo certo. A gente precisa ser dócil como ovelha, deixar que o Senhor tire para a gente produzir. Deixar que o Senhor nos purifique para que a gente produza. Se não há uma purificação na nossa vida, a gente não produz fruto. É preciso produzir, mas produzir um fruto bom. Precisamos ser pessoas de iniciativa diante do Senhor, que produz frutos agradáveis ao Senhor, como ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Não seja surdo à voz do Senhor. Jesus está falando no Evangelho: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O ouvir e o seguir, ele tem uma estreita ligação. Porque é preciso seguir, ouvir, conhecer e seguir. A ovelha escuta a voz do pastor e volta para o redil. A ovelha conhece o pastor e vai ao encontro dele. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Como está adestrado? Será que está adestrado o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor? Sabendo que muitos da nossa vida acontecem porque não escutamos a voz do pastor. Aí viramos bode, né? Entramos em tudo que achamos que é bom e vamos em várias direções. Mas é preciso pedir ao Espírito a docilidade da ovelha. A docilidade da ovelha. Como a ovelha só come coisa boa, a pastagem que o pastor apresenta, e não se envolvem em porcarias, nós precisamos nos alimentar unicamente do Senhor. Unicamente do Senhor. Não vamos ficar atrás de qualquer alimento. Não vamos ficar atrás de qualquer alimento, de qualquer doutrina, de qualquer novidade. Não precisamos de outra novidade, porque já temos o Senhor. O Senhor sempre será novidade. Como o homem gosta de novidade, né? E o Espírito e Deus é dinâmico. Sempre Deus é novo. Sempre Deus vai ser uma novidade. De vez em quando algumas pessoas perguntam assim: Padre, e aí tem alguma novidade? Eu falei: tenho. Jesus Cristo vive e é o Senhor. Sempre será uma novidade
para a nossa vida. Não temos outra novidade. E por isso que quando surgem essas coisas e vai todo mundo na empolgação atrás, é preciso perguntar e perceber se dali vem a voz do pastor. Senão a gente vai com a multidão, vai com todo mundo, segue, é novidade, então vamos. Porque o coração do homem fica inquieto, sempre buscando novidades, novidades, e realmente nunca se chega a uma novidade, né? Porque sai da novidade para buscar uma falsa novidade. Jesus Cristo sempre é novo e sempre será. Por isso que quando se chega um estranho, a ovelha não vai atrás, porque a novidade da ovelha sempre será o pastor. Quando se chega um estranho, quando o estranho traz algo novo, a ovelha se questiona e olha, dali sai a voz do pastor? Muitas vezes somos ovelhas feridas, ovelhas rebeldes, ovelhas que não querem compreender a voz do pastor. Somos ovelhas que falamos mal do pastor, né? Mas precisamos pedir a Deus a graça da docilidade, do Espírito. Lembrando que a ovelha não pode se rebelar, porque ela é dócil. A qualidade da ovelha, a natureza da ovelha é a docilidade. Mas muitas vezes a nossa igreja está cheia de ovelhas virando tudo bode, né? Tudo se tornando rebelde. Ah, mas o meu pastor é isso, o meu pastor é aquilo. Mas a qualidade da ovelha, ela sabe rezar em todos os momentos. Ela sabe rezar em todos os momentos. Para o pastor ser santo, a ovelha precisa aprender a rezar pelo pastor. E parar de falar mal, né? E sabendo que a ovelha tem defeito. De vez em quando tem umas ovelhas manchadas, né? Mas o pastor não despreza. Nós precisamos tomar consciência que, como foi falado ontem na Lumigêncio, apesar das ovelhas serem conduzidas por pastores humanos, os pastores as conduzem para Jesus. E muitas vezes as ovelhas ficam presas em olhar o defeito do pastor e começa a falar mal, começa a julgar, começa a criticar. Aprenda a rezar pelo seu pastor e pare de falar mal. Quem santifica o pastor é a vida de sacrifício da ovelha. Peça a Deus, se seu padre, se seu bispo, se seu pastor, os nossos irmãos, não está bem, é porque precisa de oração. Precisa se converter. E junta, muitas vezes, a panelinha das ovelhas e não chegam para o padre para conversar e fala, o meu padre é isso, é assado, é aquilo. O meu bispo é isso, é aquilo. O meu pastor é assim. Colocar defeito e falar mal do defeito dos outros é muito fácil. Mas se colocar como sacrifício e ajoelhar e rezar, pedir a Deus que toque no coração dele, aí é mais complicado, porque queremos pastores santos. E como vão ter pastores santos se não rezamos pela santidade deles?
para que eles sejam santos. Por isso que, muitas vezes, nas mensagens de Nossa Senhora, vai dizendo, rezai pelos vossos pastores. Rezai pela santificação do clero. Rezai pela santificação dos pastores. Os nossos irmãos separados que têm seus pastores e querem que eles sejam santos, rezem por eles também. O pastor precisa ser santo. O pastor precisa ser santo. Saiba que ele tem a própria alimentação, tem os seus próprios pecados, mas peça a Deus, como fala o Atos dos Apóstolos, que eles permaneçam fiéis ao Senhor com a firmeza de coração. Que eles sejam fiéis ao Senhor com a firmeza de coração. Peça ao Senhor que toque no coração do seu pastor. Lembra aí um pouco dos padres que estão em volta da vida de vocês, dos párocos de vocês, você que está em casa. Pensa um pouco aí na vida deles. E já vai rezando por eles, intercedendo por eles, para que eles sejam tocados pelo Senhor. A ovelha precisa estar ao lado da fraqueza do pastor, para que eles experimentem a graça do Senhor. A ovelha não precisa ficar jogando